Os textos que vimos nessa noite, Amós 6, versículo 1, depois dos versículos 4 a 7, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 a 19, e Lucas 16, do 19 a 31, tratam com alguns viés diferentes sobre a questão das riquezas e da prosperidade. Na carta de Timóteo, nos concentraremos um pouco mais, que será o texto da meditação desta noite. No livro do profeta Amós, fica claro que Javé se indigna contra aqueles que não se compadecem dos outros. Veja, meus irmãos, não é simplesmente a ação de fazer o mal, como lemos no texto da semana passada, que ele falava das balanças enganosas, daqueles que fraudavam sobre os pesos. Aqui é a omissão. Deus também se indigna quando vemos os outros necessitados e ficamos confortavelmente em nossas vidas como se aquilo não nos dissesse respeito. O texto de Lucas 16, de maneira similar, conta uma parábola, uma história. Jesus ilustra dizendo sobre um rico que tinha a seus pés, uma maneira de dizer que ele morava ali na proximidade da casa desse rico, um homem que estava doente, cheio de chagas, das quais os próprios cães não iam feridas, quer dizer, alguém realmente abandonado, e que ambos morrem, e um vai para Deus e o outro para a perdição. E aquele que está na perdição olha e consegue enxergar o outro nas graças de Deus. Fala, olha, Deus, Abraão aqui está representando a Deus, na parábola. Manda ele avisar meus irmãos que se ele, se um espírito ou um morto aparecer, eles vão dar crédito. E aí Abraão responde, olha, isso não é verdade. Se eles não conseguem atender ao que está na Bíblia, ainda que um morto ressuscite, eles não vão atender também. E isso se confirmou com a morte e a ressurreição de Jesus, que aqueles que eram os responsáveis, que estavam à frente do povo de Israel, rejeitaram, mesmo tendo as provas, tendo o cumprimento da promessa que Jesus já havia anunciado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, os três textos falam um pouquinho sobre essa questão da prosperidade, da riqueza e daqueles que estão em necessidade e que estão passando por momentos difíceis de vulnerabilidade. Quando eu li o texto de Timóteo, eu me lembrei de um texto muito interessante de Humberto Eco, no livro O Nome da Rosa. Infelizmente, no filme se perdeu essa parte que eu vou citar agora, que é um debate sobre a riqueza que tem entre os franciscanos
e o alto clero da igreja. E é um debate bem minucioso. Então, isso era uma coisa que estava já presente na Idade Média, na preocupação dos fiéis e dos seguidores de Deus. O texto de Timóteo é um texto que faz parte do que a gente chama de cartas pastorais. Então, eles são dirigidos a algumas pessoas definidas, que no caso seria Timóteo e Tito. Então, eles não são dirigidos a igrejas, como no caso de Filipenses, Colossenses, são dirigidos a pessoas definidas e com orientações parenéticas, com ensinos morais, com ensinos de conduta, de como devem proceder e como devem orientar as suas igrejas. O termo grego que vai aparecer aqui em Timóteo é filargíria. Quer dizer, é o amor excessivo, abusivo aos bens materiais. Essa expressão ela vai aparecer também em Hebreus, com o prefixo a, que seria então sem a filargíria, quer dizer, o a quer dizer não, é a negação da filargíria, e foi traduzido por sem avareza. Então a filargíria poderia ser traduzida por avareza, e lá em Hebreus a filargíria sem avareza. Por que eu estou salientando a palavra para iniciarmos a nossa meditação? Porque não quero que caiamos, meus irmãos, também no ponto extremo, no outro absurdo, de achar que é pecado prosperar, que a prosperidade é pecado. O que é pecado é o amor exagerado ao dinheiro, quer dizer, aquele apego, aquela busca, aquela obsessão por estar querendo dinheiro. Se recordarmos a história de Salomão, lembraremos que quando Deus aparece a Salomão, ele pergunta assim: o que queres que eu te faça? E ele fala: olha, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. E Deus respondeu: olha, já que você me pediu sabedoria, em vez de pedir poder, fortuna, a morte dos seus inimigos, eu vou te dar todo o resto. Eu vou te dar sabedoria e todo o resto. E o reinado de Salomão, apesar de seus erros, porque ele era humano, ele era falho, mas foi abençoado por Deus, sem guerra, sem esses problemas internos que foram acontecer somente após a sua morte. Então, o amor ao dinheiro vai ser o foco de Timóteo da epístola a Timóteo nesse momento. A primeira coisa que nos salta a atenção é que ele diz para estarmos contentes, contentamento, estarmos satisfeitos com o que temos. Não é uma postura de resignação. Tipo assim, eu sou pobre mesmo, eu tenho que me satisfazer de ficar pobre e ficar pobre a minha vida inteira, porque é isso que Deus me destinou. Não é resignação. Mas é assim, olha, eu tenho água para beber,
Obrigado a Deus por essa água. Hoje eu tenho um pão para comer. Obrigado a Deus por esse pão. Qual é a atitude contrária? Veja, contentamento, não é resignação. Porque o fato de eu ter a água e ter o pão não significa que eu não possa lutar para amanhã ter um suco de laranja e ter uma manteiga no pão. Quer dizer, isso daí faz parte também dessa luta, dessa caminhada, desse crescimento. Eu estar contente com o que eu tenho não significa não pedir a Deus e não me esforçar para crescer e para desenvolver. Então, obrigado a Deus pela água. A atitude contrária seria o seguinte: eu tenho que tomar água de novo, bem que eu queria um suco de laranja agora, hein? Bem que eu queria um vinho, né? O povo judeu gostava muito de vinho, suco de uva. Em vez de agradecer pelo que tem, reclamar pelo que não tem. Não é buscar o que não tem, é reclamar pelo que não tem. Então, estar contente com o que você tem é viver uma vida de gratidão a Deus. O grande problema que nós vemos no povo de Israel ao atravessar o deserto é que eles estavam sempre reclamando pelos que não tinham. Uma vez, assistindo o filme Mudança de Hábito, me chamou a atenção um discurso que tem no meio do filme. Um pároco diz assim: em vez de reclamarmos do que não veio da igreja, vamos agradecer pelos que vieram. Olha que interessante. Em vez de ficar olhando para quem não preencheu o banco e ficar só pensando, não, vamos ficar contentes de ver o irmão que está aqui hoje conosco, vamos abraçá-lo, vamos sorrir para ele. Às vezes perdemos tanto tempo olhando para o que não temos, que esquecemos de agradecer pela bênção que está na nossa frente. Então, o contentamento é a primeira troca de valores que o cristão deve ter em sua vida. A vida de agradecimento a Deus, a vida de gratidão, a vida espiritual de estar reconhecendo a mão de Deus em seu caminho, é a primeira coisa que devemos ter na nossa transformação de seguir ao Mestre. Se já reconhecemos os nossos pecados e já aceitamos o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida, para podermos crescer espiritualmente, temos que exercitar a gratidão. A gratidão por tudo o que Ele tem feito. Como é que fala o cântico? E por tudo que Ele vai fazer. É a crença que Deus está agindo na minha vida. É a certeza que eu posso confiar a Ele o meu amanhã. Se amanhã eu continuar tomando água e comendo pão sem manteiga, vou agradecer de novo. E quem sabe no outro dia Ele vai me dar uma oportunidade melhor. Então, esse primeiro ponto é basilar, né? Quer dizer, é a base da construção de nossa espiritualidade. Na Idade Média, no final do século XII, início do século XIII, um monge chamado Giovanni
di Petro di Bernardone, filho de um burguês, um homem muito rico. Ele teve uma experiência religiosa muito forte, muito impactante. E ao ler o Evangelho de São Mateus, ele adotou uma vida de pobreza, abandonando todos os bens do seu pai, abandonando a vida que seu pai levava como um rico comerciante, e a sua vida se devotou a ajudar ao próximo, e uma vida positiva. Ele teve uma visão positiva do ser humano. Quem lembra dos estudos da Idade Média vai lembrar que a visão do ser humano era muito negativa na Idade Média. Ele já teve uma visão positiva do ser humano e da natureza, e ele depois ficou conhecido como Francisco de Assis. Os estudiosos acham que esse nome, Francisco de Assis, foi atribuído a ele porque ele falava muito bem francês e ele viveu na França. E em italiano, o que é ligado à França assim é Francesco, que é Francisco em português. E ele era da cidade de Assis. Então ele foi um homem que olhou para a vida, olhou para o próximo, olhou para aqueles que o cercavam, para o mundo, e conseguiu reconhecer a mão de Deus no próximo e no mundo, em vez de nas riquezas do pai dele. Os estudiosos dizem que ele foi um precursor da mudança do renascimento para o renascimento, por causa de seus valores e de sua visão de mundo. Por que estou citando a história dele? Porque as recomendações de seguir a Cristo, mesmo não exigindo essa severidade, porque vocês vão lembrar-se que Jesus Cristo pontualmente pedia as coisas às pessoas. Houve o jovem rico que ele pediu que abandonasse tudo, mas houve outro que ele pediu que fosse a família, houve outro que ele apenas disse que não existia conforto em seguir a Cristo. Quer dizer, cada um, Cristo tocou no ídolo que estava em seu coração, naquilo que a pessoa valorizava mais do que servir a Deus. E assim também é conosco. Muitas vezes Deus pode pedir que abramos mão justamente daquilo que achamos que é mais importante do que Deus. E só assim conseguiremos ter aquilo. Olha que engraçado, né? Ao abrir mão, eu recebo. Ao entregar no altar de Deus, eu recebo. Lembram-se de Ana, mãe de Samuel? O que ela mais desejava nesse mundo? Foi o que ela ofereceu a Deus, seu filho Samuel. E foi grandemente abençoada, tanto em receber o filho que ela tanto desejava, como em receber aquele grande homem que foi Samuel para dirigir o povo de Deus. Vejam, meus irmãos, quando ela abriu mão, ela recebeu. E quando nós entendemos, então, que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a causa de todos os males, e abrimos mão dessa busca desenfreada, é que somos abençoados naquilo que mais ansiamos, que normalmente não é o dinheiro, são coisas que o dinheiro às vezes nos proporciona. O dinheiro em si não vale nada. Não podemos comer, não podemos nos divertir em cima dele. Ele é só um valor que nós atribuímos. E acabamos atribuindo mais e
mais valor a Ele, mais valor a Ele, e preferimos estar atrás do dinheiro do que ir atrás de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Como eu disse, Ele não está pedindo que nós sejamos como São Francisco de Assis. Francisco sentiu aquele chamado porque ele era um homem muito rico e provavelmente valorizava demais o dinheiro. E quando Deus o tocou, falou: olha, abre mão disso. Mas o que será que está em nosso coração, meus irmãos, que às vezes não deixamos que o nosso compromisso espiritual com Deus seja efetivo, que não abracemos efetivamente os votos que um dia fizemos diante de Deus, de segui-lo e de servi-lo? A advertência de Timóteo é essa: o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por ele advém a violência, por ele advém a exploração do nosso próximo, por ele advém os assassinatos, as guerras. Eu, uma vez, ouvi uma pessoa falando assim: eu prefiro estar chorando numa Ferrari do que sorrindo no ônibus. Eu, pensando bem, eu acho que eu prefiro sorrir no ônibus. A felicidade não tem preço. Estar em paz com Deus não tem preço. Você entender que o Pai é dono do universo e pode te dar muito mais do que aquilo que pedimos, não tem preço. Mas pensamos que tudo depende de nós. Claro que eu não estou afirmando para ninguém que devemos ficar sentado esperando cair nada do céu. Isso devemos fazer a nossa parte, devemos buscar melhorar de vida, devemos trabalhar, devemos nos esforçar. Contudo, sem colocar estas coisas como as mais importantes da nossa vida. Uma vez um jovem conversando comigo disse que ele tinha tido uma visão de Deus, que ele não poderia ter uma esposa. Tive uma visão que Jesus apareceu para ele e falou isso. Esse jovem estava desconsolado com isso, estava arrasado. Era o que ele mais queria na vida dele. E aí eu perguntei para ele, falei assim: será que não é justamente isso que é o seu problema? Quer dizer, você está endeusando ter uma companheira. Isso está sendo a coisa mais importante na sua vida. Será que ao abrir mão disso e oferecer essa companheira a Deus, que ela seja uma serva de Deus, que ela seja uma pessoa que Deus coloque na sua vida, Deus não vai te responder? Perdi o contato com esse rapaz muito tempo. Depois recebi o convite de casamento dele. E mais tarde fiquei sabendo que ele se tornara pastor. Então, meus irmãos, quando temos a consciência que Deus está em primeiro lugar, não é como discurso. Muita gente fala isso: Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas falam isso, mas não vivem. Fica um discurso vazio de púlpito, ou de banco, ou de estar onde você quer que esteja, mas na hora que você precisa viver isso,
você segura e fecha a mão e acha que é isso que vai garantir o seu bem-estar. No domingo passado, lá na congregação, eu preguei, acredito que também o reverendo Breno vai pregar aqui, sobre o mordomo infiel. E coloquei como título da minha pregação a conversão do bolso. No meu entendimento, o que aconteceu com aquele mordomo infiel foi justamente isso. Ele amava as riquezas demais e num determinado momento Deus sacudiu a sua vida e ele percebeu que aquelas coisas não eram as mais importantes. Qual é o nosso comportamento diante da busca da riqueza? Timóteo nos dá uma advertência muito triste. Ele diz que algumas pessoas, alguns membros de sua comunidade, algumas pessoas que em determinado momento abraçaram o Evangelho, ao buscar ficar rico, abandonaram a fé. Talvez essas pessoas nem tenham percebido que abandonaram a fé, porque ao buscar ficar rico começaram, talvez, enganando alguém, não pagando o salário devido a um trabalhador, vendendo algum produto que eles tinham com preço abusivo, como fazia o mordomo infiel, explorando de alguma forma a outra pessoa, cometendo injustiças, esquecendo da piedade, esquecendo da fé, esquecendo do amor. São as recomendações que Timóteo dá. Não estou inventando nada. Releia a epístola. Esquecem essas coisas. A recomendação dele é, ao invés dessa busca desenfreada pelo dinheiro, por posições sociais que o dinheiro que acarreta, por procurar se sobressair, que você exercite o amor ao próximo, que você exercite estar em comunhão com Deus e exercer a piedade cristã. Infelizmente, a gente percebe que viver conforme o Evangelho para as pessoas é um fardo muito grande. Eu imagino que é um fardo muito grande justamente porque seu amor a Deus deve estar frio. Alguém pode falar, mas você está julgando, pastor? Não, eu estou pesando. Quando o meu amor por alguém é muito grande, nenhum fardo é pesado demais, não é assim? Quando a gente quer fazer algo por alguém que a gente gosta muito, pode ser a coisa mais difícil do mundo. Para nós é leve e prazeroso. Quando a gente tem que fazer algo para alguém que a gente está estremecido, mesmo que a gente goste, mas por alguma razão não está tão à vontade com a pessoa, uma coisinha pequena que eu tenho que fazer é pesado. Estou imaginando que com Deus seja a mesma coisa. Quanto mais meu amor a Deus estiver aceso em meu coração, mais eu terei satisfação nas coisas de Deus, mais eu terei satisfação em exercer a minha espiritualidade, isto é, ser guiado pelo Espírito Santo. Batemos muito nessa tecla de manhã. Espiritualidade não é a oração e leitura da Bíblia, é a oração e a leitura da Bíblia com a direção do Espírito Santo. Espiritualidade não é ir na igreja, é ir à igreja sob orientação do Espírito Santo. Só existe espiritualidade em qualquer coisa que eu faça
se o Espírito de Deus estiver me dirigindo. Porque senão é um ato religioso comum, vazio, às vezes, de significado. Então, os bens materiais não são problemas em si mesmos. Eles podem ser bênçãos, como eles podem ser maldição. Se uma casa, se um carro é mais importante para mim do que o bem-estar, às vezes, dos meus próprios filhos, é bênção ou é maldição? Se o dinheiro é mais importante para mim do que o bem-estar da minha esposa, é bênção ou é maldição? Se meu emprego, minha posição social são mais importantes para mim do que o bem-estar da minha mãe, é bênção ou é maldição? O amor ao dinheiro, a ambição, deforma o caráter, mas o amor a Deus o aprimora. Que Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra e a sua vontade. Amém.